Vocês conhecem aquele que não deve ser nomeado? É, também chamado de você sabe quem, né? E se você já sabe quem, eu não tô aqui falando pra nada, né? É o Lorde das Trevas, é o Voldemort. Ouça falar o nome dele. Seu mestiço imundo! Está tudo bem, é só um rapaz curioso. É, você sabe de quem eu tô falando. Principalmente se você for fã mesmo, fanático de Harry Potter. Estamos falando de um personagem que é um dos principais antagonistas dos 7 livros e que viraram 8 filmes de Harry Potter. E todo esse universo de Harry Potter veio da insana cabeça da J.K. Rowling, que é a autora do livro. E hoje, nos cinemas, vocês sabem que os best-sellers estão sendo trazidos para o cinema e fazendo que uma grande bilheteria surja com esses filmes, porque eles são os filmes que estão fazendo mais sucesso, que é filme de super-herói e filme baseado em livros. E filmes baseados em livros começou fortemente mesmo com O Senhor dos Anéis e Harry Potter. E falando mais sobre os livros, Harry Potter e a Pedra Filosofal, que foi o primeiro livro, foi publicado em 30 de junho de 1997. E o último livro, Harry Potter e as Relíquias da Morte, foi publicado em 21 de julho de 2007. E isso tudo durou 10 anos, e a mesma coisa com os filmes, duraram 10 anos, começando em 2001, terminando em 2011. E uma das peças-chave pro sucesso que foi Harry Potter foi ter um vilão tão foda, cara, porque vocês sabem, tem que ter um vilão foda, e eles conseguiram fazer isso. A J.K. Rowling conseguiu. Ela mesma disse que o Voldemort é um psicopata, que é realmente um demônio em pessoa. E saca que ela fala isso, sendo que tudo saiu da cabeça dela. Então a gente tem que ter um pouquinho de medo dessa mulher. E próprio quem gosta da série sabe que ela é uma assassina profissional, porque ela mata todo mundo que você gosta. You're goddamn right. Aí só alguns ela deixa vir pra gente deixar a gente feliz também. E no cinema, o Voldemort foi interpretado por mais de uma pessoa. Mas aquele Voldemort que vocês conhecem, assim, por ser a cara do Voldemort, ele é interpretado pelo Ralph Fiennes. Que ele faz efeitos computadorizados e usa muita maquiagem pra ficar daquele jeito. Porque o cara é considerado um galã e ficou tipo uma cobra ressecada quando virou o Voldemort, saca? E por mais que o Voldemort seja um daqueles tipos de vilões fodas que só quer ver o circo pegar fogo, ele tinha uns defeitos idiotas. Por exemplo, não que isso seja um defeito, mas, cara, o seu arqui-inimigo é o Harry Potter. E o Harry Potter derrota ele desde quando ele era um bebê. Então, já é meio constrangedor pra parte de um cara que é o símbolo de um bruxo das trevas. E algum de vocês já deve ter percebido que toda vez que o Harry Potter tá na frente do Voldemort, o Voldemort tem a chance de matar ele, ele não mata por quê? Porque ele não quer, porque ele quer contar a historinha dele. Ele vai conversar com o Harry Potter, dizer que ele é o fodão e depois vai matar ele. Dizendo que vai matar ele. Só que aí ele não percebe que o Harry Potter é o protagonista. E protagonista... protagonista ganha, porra. Então tem que matar logo e não mostrar que é o superior, porque o superior é o protagonista. Mas olha um lado bom, ele já matou o vampiro do Crepúsculo, né? O Edward Cullen já foi morto, já tá tudo bem. Ele matou o vampiro que brilha no sol. Pronto. Feliz. Quem é você? O que é? Mate o outro! Avada! E vamos logo deixar as curiosidades de lado, que já falei muito, e agora vamos pra história, que é o que interessa. E tudo começa quando Voldemort ainda nem tinha nascido, com Merope Graunt, uma bruxa de sangue puro, que é aqueles bruxos que são filhos de bruxos, não tem nenhum trouxa no meio, que seriam os humanos, que não tem poderes, pra quem não sabe. E ela é descendente direta de Salazar Sonserina, que é um dos fundadores da Casa Sonserina da Escola de Hogwarts. Ou seja, ele era um grande bruxo. Então a merda já começa aí, porque o cara é destinado a ser da Sonserina, e sabendo que 90% das pessoas que estão na Sonserina, são pessoas que não são muito agradáveis, não são muito legais. A maioria é snob, idiota, e de certa forma alguns outros dá vontade de arrastar a cabeça deles no asfalto até a morte. Continuando, Merope é apaixonado por um trouxa, e o nome desse trouxa era Tom Riddle, e ele não sentia a menor atração por ela. Então, ela era obcecada por ele, tão obcecada, ela dizia ser apaixonada e etc. E ela decidiu ir pro modo mais fácil, modo easy da parada, que foi fazer ele tomar uma poção do amor. Poção do amor, você não precisa ser o Sherlock Holmes pra saber que ela faz a pessoa se apaixonar pela outra.
a primeira pessoa que você vê pela frente após tomar essa poção, você se apaixona automaticamente por ela. E isso foi dito e feito. No mesmo dia ela conseguiu fazer isso tudo e ela conseguiu levar ele pra cama. E você já sabe o que acontece na cama. E ela ainda conseguiu ter a sorte de ter sido engravidada nessa noite. Engravidada do feto mais demoníaco do mundo, o Voldemort, que futuramente ia ser o demônio em pessoa. E isso deve explicar porque o Voldemort não consegue entender o amor. Ele nunca conseguiu entender o sentimento do amor e não consegue sentir ele. Provavelmente é porque ele é fruto de uma poção do amor. E você sabe, né? A poção do amor é fruto de um amor falso. E se é um amor falso, a criança pode causar um problema psicológico na cabeça. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. E óbvio que em algum momento aquela poção do amor ia acabar o seu efeito. E quando acabou, o Tom Riddle abandonou Merope. E na hora que ela abandonou ela, foda-se, ela tava grávida, mas ele nem ligou pra isso. Deixou ela lá com o bebê demoníaco na barriga. E em dezembro de 1926, Voldemort nasceu. E pelo que você já viu, você percebeu que a criança já tinha uma infância ruim antes de ter nascido. Ou seja, infâncias ruins já eram psicopatas. E ele já foi pior do que um psicopata. Ele passou do nível de um psicopata, cara. E pra passar do nível de um psicopata, você era o demônio, o capiroto, a esposa, o inferno, cara. Tudo que você pode usar de adjetivo pra um demônio, ele era. Ele foi, porque o que ele era um fudido com a mãe dessas aí. E a mãe ainda chega e homenageia o nome da criança com o nome do pai que tinha abandonado a mãe dele e abandonado a criança, e a criança talvez nunca visse o pai dele na vida. Ou seja, agradeça por sua mãe ser como ela é hoje, porque eu tenho certeza que sua mãe não é pior que essa aí. Além de homenagear o pai, filho da puta do Voldemort, ela também foi homenagear o avô do Voldemort. E aí vem uma parte complicada, porque o avô do Voldemort ele tem vários nomes. O nome dele depende de em que país você mora, qual idioma você fala. Porque o nome do Voldemort, ele é composto por um anagrama. Anagrama, tipo assim, o nome dele aqui é Tom Marvolo Riddle. Tom Marvolo Riddle tem que se misturar, formar um anagrama que se torne I Am Lord Voldemort. Então, em alguns lugares é Tom Servolo Riddle, em japonês é John, sei lá, mano. É muito nome, então o nome dele não é igual em todos os países. E pouco tempo depois, a Merope acabou deixando o bebê no orfanato, Tom Riddle no orfanato, deixou ele lá. E mais outro pouco tempo depois, ela morreu. E ele cresceu no orfanato sem seu pai e sem sua mãe. E também sem saber que ele tinha poderes mágicos. Ou seja, ela devia ter falado pros caras, pras feiras lá do orfanato, que ele poderia virar o demônio, né? Porque a criança veio da poção do amor e tal, podia ter falado. Não falou, fudeu. E apesar disso, de ele não saber do seu poder da magia, ele conseguia usar seus poderes nascentes para aterrorizar os outros órfãos. Ou seja, o cara era maligno desde quando nasceu. E quem iria adotar uma criança maligna, né? Não foi bem adotar, mas ele foi adotado. Porque um certo dia, um velho barbudo chegou lá. Quem? Alvo Dumbledore. Chegou lá para dizer que ele tinha o poder da magia. E que ele tinha uma herança de quem? Salazar Sonserina. Como eu já disse, a mãe era herdeira e logicamente o filho também era herdeiro, né? E não podia deixar passar, né? Se a mãe é herdeira, o filho é herdeiro, por isso que existe a hereditariedade da parada. E como ele era uma criança especial, o Dumbledore deu condições pra ele, pra treinar ele a ser um grande bruxo e saber usar sua magia. A única condição que era ele deixar de causar o terror das criancinhas, e ele aceitou, né? Isso logicamente deve ter sido um contrato temporário, porque depois o terror foi solto aí. E lá vai ele pra escola de magia e bruxaria de Hogwarts, onde sinceramente era o lugar onde ele realmente um dia pôde chamar de casa, pois ele realmente tinha um carinho por lá. E em Hogwarts o Tom demonstrou ser um ótimo aluno lá, e logo ele reuniu grande influência sobre os seus colegas da Sonserina. Ou seja, ele já era líder do grupinho, um grupinho que você sabe o que vai se tornar esse grupinho. Ele foi capaz de encantar a maioria de todos os professores que davam aula lá em Hogwarts, exceto de Alvo Dumbledore, que desconfiava do garoto
E realmente o Dumbledore era sábio, né? Ele era um velho sábio, realmente. A influência dele na escola era tão grande que ele conseguia ser monitor de classe, presidente da turminha e etc. Coisa de escola, né? Ele também passava grande parte do seu tempo pesquisando sobre o passado de sua família. E nessa época ele também estava pesquisando sobre uma magia negra. Essa magia se chamava Horcrux. Horcrux é quando você mata uma pessoa e deposita a vida dessa pessoa no objeto. Para que te matem, vão ter que destruir essa Horcrux. E para destruir essa Horcrux não é uma coisa muito fácil. Ou seja, ele já estava criando umas ideias muito loucas, malignas na cabeça dele. E seu primeiro ato de malvadeza foi descobrir onde seu pai morava e ir atrás dele com sangue nos olhos para matar ele. Chegando na casa do pai, ele matou o pai, matou os avós paternos e também propositalmente criou sua primeira Horcrux, que foi depositada em seu diário de infância. E isso ele tinha 17 anos. Ele volta pra escola, depois disso tudo, e ainda tem que aprontar mais na escola. O que ele faz? Ele libera o basilisco da câmara secreta, que resulta na morte de uma garota. Essa garota acabou virando um fantasma que vagava pelo banheiro feminino da escola, e o nome dela foi conhecido como Morta que Geme, e você deve saber de quem eu tô falando. Ele ainda botou a culpa da morte dela em cima do Hagrid. E lógico, porra, quem botar culpa de morte em cima de Hagrid, porra, sacanagem, cara. Hagrid é uma pessoa muito legal pra fazer essas coisas. Não pode não, cara, pode. Isso ocasionou na expulsão de Hagrid da escola de Hogwarts. E que isso é mauzão, cara, mauzão, mancada. E quando Tom, ele termina a escola, ele se forma, ele vai atrás de itens pra tornar eles em Horcrux. Então Tom, ele viaja em busca desses itens e quando ele retorna, ele vai logo conseguir um emprego numa loja chamada Borgin Barks. E lá ele também aproveitou e pegou itens valiosos de lá, roubou para transformar também em Horcrux. Logo após pegar todos os objetos que ele queria, ele some por um tempo. Quando ele volta, cara, ele volta daquele jeito, a cobra ressecada. Ele já volta com uma aparência totalmente diferente. O quê? Porque ele ficou assim? Por causa das Horcrux, que foram consumindo o seu corpo e mostrando que ele realmente era por dentro. E logo depois de ele ter voltado, ele já tinha também alguns de seus discípulos. Como Jesus tinha seus discípulos, Voldemort também tinha. Ótima comparação, né? Pois é, ele tinha os seus comensais da morte. Aqueles coleguinhas que ele tinha lá na escola, pois é, muitos deles viraram comensais da morte ou foram mortos por ele porque não quis virar comensal da morte, né? E como ele amava esses comensais da morte. Não preciso da sua ajuda. Quem virasse comensal da morte nunca poderia deixar de ser comensal da morte. Só o Snape que é uma pequena exceção dessa parada. E todos os comensais da morte tinham uma marca da morte. Essa marca da morte, se não me engano, era posta no seu braço esquerdo. E essa marca ficava com uma tatuagem em seu braço. Você poderia botar a varinha em cima dessa tatuagem e conseguir conjurar a Lorde das Trevas ali. Fazer com que sua presença aparecesse ali. Também poderia usar a marca da morte para aparecer no céu. Também fazia com que ele aparecesse. E caso você chamasse ele por motivos idiotas, tolos, você tava morto, cara. Muito difícil ele poupar sua vida se fosse por um motivo idiota. E logo nessa volta de Voldemort, ele já tava tentando criar sua fama de Voldemort. Ele ainda era conhecido como Tom Riddle. Por enquanto ainda só rolar boatos de um Voldemort existindo. E ele aproveitou que ainda não estava feita essa carreira toda. E ele tentou conseguir uma vaga como professor em Hogwarts. Lógico que o Dumbledore já tinha ouvido esses boatos e negou. Ele estava interessado no cargo de professor de defesa contra a arte das trevas, sendo que ele é a arte das trevas. Imagina essa aula. Olha, jogue florzinhas contra os comensais da morte porque eles não gostam. Aí dá merda, cara. Entendeu? Era o plano dele. Era o plano dele. Fazer com que as pessoas não soubessem lutar contra a arte das trevas, eu acho. E como ele não foi aceito, ele logo amaldiçoou a posição, fazendo com que ninguém pudesse assumir o cargo dessa posição por mais de um ano. Aí você entende por que no Harry Potter nunca ninguém assumiu essa posição por mais de um ano. Quem vai querer entrar nessa posição por mais de um ano pra saber o que acontece? Não vai, querido, não vai. E agora, ele queria ver o circo pegar fogo. Seu plano vai começar a começar. Começar a começar é ótimo, né? Agora ele começa a subir no topo da hierarquia bruxesca, maluco. Ele tá iniciando a Primeira Guerra Mundial da Bruxaria, transformou o mundo mágico no caos e também se tornando o ser mais maligno desse povo aí. E agora sua fama começou a erguer, cara. Agora, além de chamarem ele de Voldemort, eles estão com medo de chamar ele de Voldemort. Ou seja, o nome dele já é inútil. Ninguém vai chamar ele de Voldemort. Agora então vamos chamar ele de Lorde das Trevas, você sabe quem, ou aquele que não deve ser nomeado. Esses eram os nomes que chamavam ele
pois chamar ele desse jeito, ele se identificou com isso como um sinal de respeito a ele. Quem chamasse ele ou de Voldemort, ou pior ainda, de Tom Riddle, era um sinal de respeito, ou seja, se ele visse, rapaz, sei nem o que acontecia. E o nome dele é Voldemort. Filho, você pode chamá-lo assim. Ele vai tentar matar você de qualquer jeito. E logo no auge de seu poder maligno, Voldemort descobre uma profecia. Essa profecia indicava que um menino nasceria e poderia derrotá-lo. E no caso da remota possibilidade de sua morte, Voldemort ficou morrendo de medo. E o bicho-papão do Voldemort mostrava o próprio corpo dele morto. Bicho-papão, para quem não sabe, no mundo de Harry Potter, o bicho-papão, ele se torna a forma do seu maior medo. No caso do Voldemort, o seu próprio corpo morto. Ou seja, ele tem medo da sua morte. Com medo da remota possibilidade, ele logo identificou essa criança, o filho dos Potter, um tal de Harry Potter aí. Voldemort, ele tinha que aproveitar o momento, que era a fraqueza da criança. A criança era apenas um bebê, então ele vai lá e bota na mira o menino e sua família. Apesar dos maiores esforços da Ordem da Fênix de tentar impedir que Voldemort conseguisse localizar Harry e sua família, o Voldemort consegue localizar. E ele mata os pais do garoto, e na hora que ele vai matar o garoto, a mãe dele, antes de morrer, tinha deixado uma magia muito forte sobre o pequeno Harry Potter, que era a magia do amor, que fez com que ele não conseguisse matar o menino. Ele lançou o feitiço da morte sobre Harry Potter. O feitiço do tio Valde ricocheteou e atingiu o próprio Voldemort. Ou seja, era o próprio poder dele contra ele. Ou seja, então meio que as Horcruxes não iam adiantar. Isso fez com que o Voldemort ficasse extremamente fraco. E ele praticamente morreu naquela noite. Houve boatos que muitos achavam que ele tinha morrido, muitos achavam que não. Achavam que ele ia voltar porque era só um bebê. E até o bebê criou uma fama, né? O Harry Potter, o garoto que destruiu o Lorde das Trevas. Todo mundo achava que ele tinha morrido, sabe? Poucos suspeitavam de sua presença sobre os seres vivos. O que Voldemort não esperava é que, com os pais de Harry mortos e o Harry vivo, é que o Harry iria criar uma grande força. Ele teria motivos pessoais para acabar com Voldemort. E caso você não saiba o resto dessa história, é só você ler os 7 livros ou assistir os 8 filmes. Boa sorte com isso. Vale a pena, vale muito a pena. E pelo menos a origem foi dada. E é isso aí, galera, o vídeo chegou a seu fim. Deixe seu like favorito caso você tenha gostado muito desse vídeo. Avaliem, por favor. Se possível, comentar. E caso você queira escolher um dos personagens dos próximos vídeos, na descrição desse vídeo tem a votação. Você vota lá e você vai estar participando do canal. Você está escolhendo o personagem que vai aparecer nos próximos vídeos. Segue lá nas redes sociais caso queira manter contato comigo ou até saber mais sobre o canal. Só seguir lá que você já vai estar ajudando e sabendo sobre o canal. Aí na tela tá o canal de um parceiro meu, o Vila Marinha. É só se você clicar na tela que você vai pro canal dele. O canal dele é de zoeira, você vai gostar muito. Ele faz zoeira em um lag, faz uns vlog muito louco lá. É coisa do Vila, O Vila é muito louco. Clica aí, você vai gostar. Então é isso, galera. Um abraço a todos vocês. Tudo de bom. Falou, #partiu e até mais.